Márcia Zarur, nossa colunista, sempre às segundas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil Brasília. E essa chuva, Márcia? Pois é, esquisitíssimo. Eu que sou brasiliense raiz, estou achando o agosto mais estranho dos últimos tempos. Tá estranho mesmo. Como assim chuva em pleno agosto? Agora, não refrescou tanto, né? Tá é abafado, engraçado, né? Tá abafado. Chove, mas a temperatura não cai tanto. Você estava falando 19, quase 20 graus. Tá quente ainda, quente né? ainda. É. E essa chuva em agosto de vez em quando tinha, mas era uma coisa esporádica, né? Era uma chuva Não só era para essa enganar a gente. chuva que a gente Agora, teve. Choveu e forte ontem, inclusive, e tá, Pois é, estamos seguindo. e chover e ficar é uma coisa muito diferente pra Muito agosto, né? diferente, tá? O tempo tá maluco. Maluco. Que Brasília é essa? E aí, hoje eu vou falar sobre mobilidade e tem tudo a ver com a previsão do tempo, porque a gente está vendo ficando cada vez mais quente em Brasília, a gente está sentindo cada vez mais calor e tem realmente uma associação, porque quanto mais asfalto, mais quente fica. E Brasília, a gente está vendo todas essas obras de viadutos e as pistas sendo ampliadas, pistas para carros ampliadas, e aí a gente se pergunta, cadê os trilhos? Onde é que estão os trilhos? Onde é que está o investimento nos trilhos? Porque a gente sabe que o calor tem muito a ver com o transporte rodoviário, porque o asfalto tem essa coisa da impermeabilização do solo e tal, e os carros soltam esses gases que aumentam o efeito estufa. Então, tudo isso está associado. Há mais ou menos uns 5 anos, o Instituto Nacional de Meteorologia fez um levantamento e viu que Brasília já tem ilhas de calor, sabia disso? Olha só. Ilhas de calor. Tem locais como o setor bancário sul, setor bancário norte, Águas Claras. Tem alguns locais onde a temperatura fica até 3 graus acima do resto do Distrito Federal. Isso Tem a ver com os prédios altos? Eu acho que tem muito a ver com os prédios altos, essa impermeabilização muito grande do solo, o asfalto dá aquela aquecida, os prédios muito altos, muito perto uns dos outros, isso a ventilação, atrapalha muito a ventilação, e é engraçado que hoje de manhã eu estava levando meu filho para a escola, o meu caçula para a escola, e eu estava comentando sobre isso com ele, e ele falou assim, as quadras do plano piloto, além do gabarito ser mais baixo, elas têm uma conformação dos prédios que facilita o vento, facilita a circulação do ar. Deixa e ele fluir tem o razão, vento, né? ele tem razão. E a gente vê, inclusive, nos apartamentos vazados aqui em Brasília, como é mais fresquinho dentro desses apartamentos que tem essa corrente de vento dentro do próprio apartamento. Você abre uma janela de um lado, abre do outro, você tem aquela corrente de vento dentro do apartamento. A Márcia fala do caçula, a gente acha que é uma criança. Qual a idade do caçula, Márcia? O caçula tem 17. Olha aí. E o meu mais velho tem 22. O meu caçula já faz vestibular agora no fim do ano, né? Então tá terminando o ensino médio. Mas são 2 apaixonados por Brasília como eu. Tanto o Pedro quanto o Gabriel. O Pedro é meu mais velho, o Gabriel é meu mais novo. E Muito são bem. loucos por Brasília e já tem essa coisa desse amor e dessa consciência do que a gente tem que prestar atenção na cidade. E eu acho que Brasília é uma cidade que nasceu para o carro. Só que a gente tem que começar a mudar isso, mudar essa mentalidade. Porque a gente não quer que Brasília vire nem Rio, nem São Paulo em termos de engarrafamento, né? É um desafio, porque parece uma espécie de profecia, assim, né, que vai se repetindo. A gente usa isso muitas vezes como uma verdade absoluta. As pessoas que vêm de fora ou que estão em outros estados também já têm isso de que Brasília é feita para carro, tem que ter carro. Você tem quantos carros em casa? Porque como que você se locomove em Brasília sem ter um carro? E parece que a gente vai usando isso como uma chaga, né? Ano após ano, e aí chega uma hora que as coisas já não dão mais conta. E essa coisa de você só investir em viaduto, em alargar a pista, eu acho isso muito complicado, porque mesmo com todo esse investimento, a gente já está vendo horários que Brasília tem engarrafamento. Engarrafamento era uma coisa que não existia aqui. Então, Sim. a gente tem que ter essa preocupação. Só para trazer alguns dados, o jornalista Chico Santana informou há 2 semanas que dos mais de 2 bilhões de reais do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, destinados à mobilidade urbana do DF, o governo local só vai destinar 400 milhões ao transporte sobre trilhos. O restante irá para obras rodoviárias. Então, você vê, menos de 1/4 desse valor vai para os trilhos. A gente deveria estar pensando em investir em metrô e VLT nessa altura do campeonato, né? Sim.
É outro tipo de concepção de cidade. Porque senão a gente fica só enxugando gelo, né, Márcia? E aí não resolve o problema, vai só empurrando, né, o problema mais adiante. E a gente vai ter muitos problemas de engarrafamento se a gente não tiver realmente um investimento não só em trilhos, mas em transporte coletivo. Porque o que a gente vê muito em Brasília é o transporte individual. De manhã eu faço carona solidária, dou carona e outro dia outras pessoas levam meu filho, então a gente faz esse tipo de coisa e o carro vem cheio. Mas eu cruzo no caminho ali, no eixo monumental, com vários carros com só uma pessoa dentro. Então você tem essa coisa do transporte individual ser ainda a marca de Brasília também. Isso é um grande problema. E a gente não está falando de engarrafamento só na IPTG ou na PNB, a gente está falando de engarrafamento até dentro aqui do plano piloto, no dia a dia já, a gente já encontra alguns pontos de retenção, que antes a gente não via, né? Exatamente, está ficando complicado. Eu falei com a Secretaria de Mobilidade e eles disseram o seguinte, porque eu perguntei especificamente sobre trilhos, que no caso do metrô, eles vão aumentar das 24 composições no horário de pico para 35 trens, mais 5 trens reservas. Com isso, o tempo das viagens deve ser reduzido, né? Com mais trens rodando, eles esperam que reduza esse período, inclusive o período de espera, né, nas estações. A proposta foi debatida em audiência pública, encaminhada ao TCDF, aguarda análise e aprovação do órgão. Então, quer dizer, ainda é um plano que está sendo avaliado pelo Tribunal de Contas. Mas, pelo menos, existe um incremento. A gente fica só se perguntando, quando é que vai ter metrô até o fim da Asa Norte, pelo menos, né? Sim. Porque hoje a gente tem uma parte muito pequena da cidade atendida pelo metrô. E são obras que demoram, são obras que são caras, então, se não começar agora, a gente não vai ter realmente nenhuma perspectiva de melhora nesse sentido. É um o que tem de projeto que a gente ouviu aqui, as autoridades, é de metrô até o Agarran, né, Ariane? Metrô no até o primeiro Agarran. momento, né? Isso, ali seria na altura da 2 Norte, mas nada para além disso. Pois é, você não tem nem o plano piloto inteiro, né, Não. servido pelo metrô. Isso é um absurdo, né? E virou você uma pensar. lenda o metrô na Asa Norte, inclusive. Virou uma lenda urbana. Que pena, né? Tomara que saia do papel em algum momento. Bom, eu perguntei sobre o VLT, que é o Veículo Leve sobre Trilhos, que tem um projeto antigo para instalar o VLT. E que hoje o VLT é o mais usado na Europa. Se você for a qualquer cidade europeia, você vai ver que o VLT realmente faz um trabalho ali de locomoção das pessoas muito eficiente. Bom, no caso do VLT aqui em Brasília, eles disseram o seguinte: o projeto vai contar com 24 estações ao longo de mais de 16 quilômetros entre a Hípica e o terminal da Asa Norte, passando pelas W3 Sul e Norte. Na segunda fase, com mais 6 quilômetros, o VLT vai ligar a Hípica ao aeroporto e terá mais 4 estações. A terceira fase será a urbanização dos acessos ao VLT no plano piloto. No horário de pico, a previsão para a primeira fase é de um trem a cada 4 minutos, com 19 veículos em circulação. O VLT deve ser integrado aos sistemas de ônibus e metrô. O processo de implantação do VLT já foi analisado pelo Tribunal de Contas do DF e está sendo revisto pela Secretaria de Mobilidade devido ao parecer do IPHAN, que recomendou um sistema de alimentação dos trens que não seja por rede aérea. Eu fiz uma coluna aqui inteirinha falando sobre os fios aéreos, né? Então, assim, a gente agradece ao IPHAN. Que bom, IPHAN, muito obrigada por não deixar botarem os fios em cima que tenha outro tipo de alimentação, o VLT, que não enfeie a cidade, né? Então, eles estão estudando, então não tem nem previsão de quando isso sai do papel. A gente está na expectativa, seria excelente ter essa ligação na W3, inclusive porque entra dentro desse projeto de revitalização da avenida. Então, assim, são vários benefícios que o VLT traria para a cidade. E esse debate se torna ainda mais importante quando a gente está falando de mudanças climáticas muito bruscas, como a que a gente estava relatando aqui há pouco, né? Exatamente, porque, como eu estava falando, quanto mais asfalto, mais calor. E a questão da impermeabilização do solo também é muito grave, porque você não consegue, o solo não consegue reabsorver a água da chuva. A gente vê vários pontos de inundação quando tem as chuvas fortes em Brasília. As Asa Norte, as tesourinhas da Asa Norte ficam intransitáveis. Aquela parte ali da Asa Norte, a gente já viu inclusive prédios nas quadras com as garagens, os carros submersos, né, da água da chuva. Então, assim, as bocas de lobo não dão conta
do escoamento por causa dessa impermeabilização excessiva do solo. Então, assim, é uma série de coisas que eu acho que Brasília tem que começar a pensar, a gente tem que ficar de olho, porque a gente tem uma qualidade de vida muito boa na cidade, mas para preservar essa qualidade de vida, a gente precisa de investimento, porque a cidade não está engessada, ela não está parada, ela está crescendo, está vindo mais gente. Então, você tem que pensar a longo prazo, né? A médio e longo prazo. Não dá para ficar, como você bem colocou, enxugando o gelo. A gente tem que fazer investimentos agora para manter essa qualidade de vida no futuro. Sobre essas inundações, sobretudo aqui no início da Asa Norte, tem esse projeto, esse investimento alto, né, Ariane? Que a gente já noticiou aqui, o Drenar DF, que está sendo feito pelo governo do Distrito Federal para tentar resolver de uma vez por todas aqui, pelo menos no início da Asa Norte, essa situação. O Edgar Dias, nosso ouvinte, escreve aqui o seguinte: excelente, Márcia, infelizmente o interesse econômico dos empresários do setor de transporte predomina sobre o interesse da população. É uma queda de braço antiga, né? É uma queda de braço antiga, mas eu acho que a gente também, nós brasilienses, moradores da cidade, que amamos a cidade, também temos que estar atentos a isso e pressionar os gestores a investirem em trilhos. Porque não existe normalmente um interesse nesse investimento em trilhos, porque é um investimento demorado, normalmente você não consegue fazer a inauguração dentro do seu mandato, então é aquela coisa, é mais legal você fazer um viaduto porque você vai lá, inaugura e as pessoas veem que você fez o trabalho, né? Então a gente precisa estar atento para esse tipo de coisa e pressionar os gestores a que invistam em transporte coletivo e em transporte sobre trilhos, que eu acho que é o futuro, e enquanto a gente não tiver um investimento sério nisso, a gente vai ter problema em Brasília. É engraçado ouvir você falar que é o futuro, já era para ser o presente há muito tempo, né? Sem dúvida. Não tem mais o que se falar, minha gente. Sem dúvida. É trilho, né? É trilho, é trilho. Todo mundo sabe disso, mas o investimento não é feito. Assim, a gente viu esse dado do PAC, né? Assim, menos de um quarto do investimento vai para trilho. Deveria ser a maior parte do investimento deveria estar em trilho e em transporte coletivo. Muito bem. Excelente reflexão. 8h22. Essa foi Márcia Zaru, nossa colunista, sempre às segundas-feiras com Nossa Cidade para você. Márcia, obrigada por hoje. Boa semana. Uma linda semana e, parafraseando a dona Helema Bianchetti, mesmo que ela seja difícil, que ela seja maravilhosa. Maravilhosa, muito bom. Muito bom.